Olá, tudo bem? Faz tempo que a gente não conversa. Como é que você tá? O caso de hoje não é um caso criminal, mas é um caso que envolve animais, então se você for uma pessoa muito sensível, eu não recomendo que você assista esse vídeo. Claro que eu não vou dar detalhes cruéis, até porque eu não consigo, senão eu choro, mas mesmo assim, se você for muito sensível pra esse assunto, eu não recomendo que você assista esse vídeo. Tem outros vídeos no meu canal que você pode assistir, tá que a maioria é de caso criminal, mas tudo bem. Enfim, eu acho que é bom avisar e é isso aí. Vamos ao vídeo. O Travis nasceu na Fundação Primata do Missouri em 1995 e quando ele tinha 3 dias de vida, ele foi tirado da mãe dele, a Suzy, e foi vendido por $50 mil para o casal Jerry e Sandra Harold. Em 2001, a Suzy, que passou a vida inteira nessa fundação, e o pai do Travis, o Coco, que foi capturado em uma floresta na África quando ele ainda era jovem, fugiram dessa fundação e atacaram um carro que estava cheio de adolescentes. Um dos adolescentes conseguiu sair do carro, pegar uma arma e ele acertou a Suzy. O Coco foi capturado e levado de volta para essa fundação. A Fundação Primata do Missouri vendia chimpanzés como pets exóticos ou como entretenimento, por exemplo, filmes e séries e programas de TV que usavam chimpanzés de verdade nos sets. Os chimpanzés e outras espécies de macacos eram mantidos em jaulas sujas, completamente precárias, muitos não sabiam como caçar, como escalar, ficavam super estressados e consequentemente violentos. Durante muitos anos, se você estava interessado num chimpanzé para qualquer finalidade, era nessa instituição que você ia. Até o PETA começar a intervir e resgatar os animais e mandar eles para santuários onde eles eram devidamente tratados. Em 2014, quando eles entraram nessa fundação, eles viram que os macacos viviam numa situação terrível. 2 macacos estavam obesos, muitos deles ficavam se limpando toda hora e é um sinal de estresse. Um macaco chamado Joey estava na solitária. As jaulas, elas eram imundas, cheias de barata e rato. E eu nem vou falar como que eles tiravam os filhotes das mães, porque senão eu vou chorar. Porque lendo eu já chorei, imagina... Então, assim, é terrível. É desumano, é grotesco, não tem palavras que descreva tamanha maldade. Essa instituição foi fechada, ou talvez não funciona mais, não de maneira legal pelo menos, mas com certeza existem outras fundações como essa nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. E eu não tô falando só da fundação que vende animais exóticos como pet ou como entretenimento. Eu tô falando, por exemplo, do cara que vende passarinho, e pra quem não sabe, isso é ilegal, mas é uma prática que muitas vezes é aceita. Enfim. Foi nesse cenário lindo e saudável que nasceu o Travis, roubado de sua mãe e vendido por $50 mil para o casal. Depois que o casal adotou ele foi levado para Stanford, Connecticut, que era onde eles moravam. Agora, vamos falar um pouco da família, da história do casal, para você entender todo o contexto. O Jerry foi o 3º marido da Sandra. No 2º casamento, ela teve uma filha chamada Susan, mas o casamento não deu certo porque o marido era infiel. Eles se divorciaram e aí ela conheceu o Jerry. Eles viviam juntos e felizes e trabalhavam juntos e moravam um perto do outro, até que a Susan se casou e foi embora. E um pouco tempo depois, os pais da Sandra faleceram. Então, depois que a filha foi embora e os pais faleceram, ela começou a se sentir muito sozinha. Pouco tempo depois, eles adotaram o Travis e criaram ele como um filho. E quando eu digo como um filho, é como um ser humano. E ensinaram ele a usar o banheiro, ensinaram ele a escovar os dentes, ensinaram ele a colocar roupas, e eram sempre roupas de criança. Ele comia na mesa com eles e usava uma colher. Ele sabia abrir a porta, ele fazia tarefas de casa como lavar o carro, por exemplo. Ele sempre sabia quando o caminhão do sorvete estava passando, e ele também sabia como mexer no computador. Ele usava o computador para ver imagens. Eles adaptaram a casa para ele, fizeram um tipo de quarto, e toda vez que eles saíam, eles deixavam o Travis lá dentro. Quando eles estavam em casa, eles deixavam o Travis solto, e aí ele pulava no sofá, e pulava na cama, e brincava, e mexia no computador, e assistia basquete na TV, e
pintava, coloria os negócios. E à noite, quando eles iam dormir, eles colocavam um colchão no chão e o Travis dormia com eles no quarto. Um tempo depois, a filha da Sandra se divorciou do primeiro marido e ela foi morar perto da mãe, em um loft. E ela tinha um filho chamado Tyler. E o Tyler e o Travis tinham a mesma idade, entre aspas. O Travis era um filhote. Então, eles ficavam brincando juntos. Depois, o Travis começou a crescer mais rápido do que o Tyler, porque era macaco e o outro era uma criança. E aí, o Tyler... Eu confundi os nomes. Tyler e Travis. O Tyler é a criança, o Travis é o macaco. O Travis ficava brincando com o Tyler e beijava ele, pegava ele no colo e era uma loucura. Quando o Travis começou a ficar mais velho, o Jerry ensinou ele a andar de triciclo, ensinou ele a andar de bicicleta, ensinou ele a montar no cortador de grama. Ele saía com a família, passeava, ia no shopping. Uma vez, a Sandra colocou um biquíni e brincos de argola nele e eles foram pra praia, como uma família feliz. Quando eles iam no restaurante, eles levavam o Travis e aí a Sandra lia o menu pra ele e ele podia escolher o que ele queria comer. As comidas favoritas eram filé mignon, lagosta e sorvete. O macaco comia lagosta e você aí um pobre lascado que nem eu. Toda vez que o caminhão de sorvete passava, o Travis ficava maluco e começava a subir em cima da Sandra pra ela buscar um sorvete pra ele. Quando ele tinha sede, ele subia no balcão, pegava um copo, abria a geladeira e tomava suco ou refrigerante. E claro que ele se tornou a atração da cidade. Ele adorava os policiais e tirava foto com eles e participou de vários comerciais. Quando eles andavam na rua, os estranhos paravam e queriam tirar foto com ele. E às vezes davam o bebê pro Travis segurar. Nunca na vida que eu daria o meu filho na mão de um macaco, pelo amor de Deus. Se ele dá louco e joga minha criança pra trás, acabou a criança. O que você vai fazer? Processar o macaco? Quando o Travis tinha 5 anos, a Sandra se casou de novo e foi morar com o marido. E a Sandra sofreu. Ai, que saudade da minha filha. E ficava ligando pra filha. Ai, queria conversar com você todos os dias. Eu queria ter você aqui. E ai, eu não queria que você tivesse ido embora. Ela nunca gostava dos maridos da filha, porque a filha sempre ia embora e vivia a vida dela. Mas a Sandra era uma pessoa um pouquinho apegada até demais. Em 2000, a Susan tava indo e voltando pra buscar as coisas dela. E uma noite, ela tava indo pra Connecticut pra pegar algumas coisas, quando ela sofreu um acidente de carro e acabou falecendo. Como eu disse, a Sandra era muito apegada à Susan, ela era a única filha dela, então ela ficou muito, muito, muito mal. Ela já tinha perdido os pais, agora a filha, a única filha, e entrou em depressão e se afastou de todo mundo e começou a se apoiar emocionalmente no Travis, o segundo filho dela. Em outubro de 2003, os primeiros problemas com o Travis começaram a aparecer. Eles estavam dirigindo de boas, o Travis no banco de trás, com o cinto afivelado, a janela abaixada, tudo de bom, tudo legal. Até que alguém, do nada, decidiu jogar uma lata vazia na janela do Travis, que não gostou nem um pouquinho disso. O Travis olhou, grunhiu, tirou o cinto, destravou a porta, porque ele sabia destravar e trancar as portas. Destravou a porta e começou a subir nos carros e procurar quem tinha atacado a lata. Ele parou no meio da rua, ficou de pé, ficou olhando ao redor, meio que examinando o lugar. Depois ele atacou uma pessoa que estava passando, aí ele desistiu, deitou no chão e ficou rolando, e o trânsito parado, e todo mundo buzinando, e o macaco no meio da rua girando. Chamaram a polícia e começou uma perseguição. Os policiais iam atrás dele, aí ele pulava nas costas dos policiais, e toda vez que ele fugia, o pessoal batia palma e comemorava, e ofereceram bolacha, sorvete, ele ignorando, ele correndo pra lá e pra cá e subindo, fazendo, né, macacado, porque ele é um macaco. E aí ele cansou, demorou 2 horas, mas ele cansou, voltou pro carro, afivelou o cinto, trancou a porta, como se nada tivesse acontecido. A Sandra e o Jerry levaram ele pra casa e deixaram ele no quarto de castigo. Ele não fez nada violento na rua, quer dizer, ele atacou uma pessoa que tava andando, mas não tem os detalhes desse ataque, e como ninguém prestou queixa contra ele, eu imagino que ele não tenha feito nada muito grave. Inclusive, os policiais escreveram nos relatórios que ele parecia estar brincando, e assim, ninguém quis prestar queixa, ninguém reclamou, todo mundo levou numa boa. Mas a verdade é que a Sandra e o Jerry estavam violando uma nova lei
que exigia uma licença para ter um primata com mais de 20 quilos dentro de casa. Um oficial do controle de animais ficou sabendo da história e ficou preocupado. Como assim? Tem um chimpanzé quase adulto andando pela cidade e pulando nas costas dos policiais? E cadê a licença deles? Não tem licença? Que história é essa? Então, ele decidiu entrar em contato com uma mulher que era especializada em primatas, e essa mulher conversou com a Sandra e explicou que o Travis tinha entrado na fase adulta e ele ia querer procriar. Na natureza, eles têm diversos parceiros e eles fazem mais de 50 vezes por dia. Ela também disse que chimpanzés adultos são imprevisíveis e potencialmente violentos. Inclusive, quando eles pegam um chimpanzé para aparecer na TV, ele não pode ser adulto, justamente porque ele pode atacar alguém. Ela disse que não seria saudável manter o Travis dentro de casa, fora do seu habitat natural. A Sandra ouviu o que a especialista disse, mas o Travis era tão bonzinho, ele era tão gente boa, ele era tão legal, ele nunca machucou uma mosca, então claro que o meu macaquinho nunca machucaria ninguém. Então ela escutou o que a especialista disse, mas ela meio que ignorou. Depois desse incidente, eles pararam de levar o Travis pra rua pra passear com eles. Em 2005, a Sandra sofreu mais uma perda. O Jerry faleceu de câncer. Então, ela não tinha mais os pais, ela tinha perdido a única filha, ela tinha perdido o marido. A única coisa que ela tinha era o Travis. Ela não queria ser consolada, ela não queria ser abraçada, ela começou a se isolar, só tinha ela e o Travis. Toda a carga emocional ela colocou em cima do macaquinho. Depois que o Jerry faleceu, a Sandra reencontrou uma velha amiga, Charla Nash. A Charla e a sua filha de 12 anos na época viviam uma vida difícil. Elas moraram em um abrigo porque não tinham onde morar. A Charla arrumava bicos, ou limpava casas, ou cortava grama, ou limpava estábulos. Então elas tinham uma vida complicada. Quando elas voltaram a conversar, as coisas melhoraram para Charla. A Sandra ofereceu o loft, que um dia foi da Susan, para Charla e a filha morarem sem pagar aluguel. A Sandra deu um emprego para Charla, então elas começaram a trabalhar juntas e consequentemente se tornaram mais próximas, mais amigas. A Charla começou a cuidar do jardim da Sandra e às vezes ela olhava o Travis quando não tinha ninguém em casa, o que era raro, porque depois que o Jerry morreu, a Sandra parou de sair, ela ficava todos os dias em casa. E ela só saía para fazer compras. E isso meio que se tornou um vício. Ela comprava muita e muita e muita roupa e gastava um dinheirão e enchia a casa de sacolas. Em 2008, começou uma obra na casa, um projeto antigo que o Jerry tinha feito, e ele pretendia fazer um espaço só pro Travis. Nesse período, o Travis estava obeso, ele tinha cerca de 108 quilos e o peso ideal seria 40 a 60 quilos. Ele já era adulto, tinha 14 anos, não saía de casa, passava o dia inteiro comendo besteira, salgadinho, bolacha, sorvete, bolo, waffle, e bebia refrigerante, bebia suco e ficava vendo TV ou mexendo no computador e perambulando pela casa. Eu acho que o problema nessa história, e a parte que mais me irrita, é que a Sandra não era uma criança. Ela sabia que manter o Travis naquelas condições não era saudável. Ela foi avisada que não era saudável. Olha, o animal que você tem, ele vai se tornar adulto e ele vai ficar imprevisível e violento e pode atacar outras pessoas, inclusive você, porque o habitat natural dele não é dentro de casa comendo salgadinho e bebendo refrigerante, é na floresta com outros chimpanzés. Mas o Travis não, ele é bonzinho, ele nunca machucou ninguém, porque agora ele machucaria? E o bichinho lá, obeso, totalmente fora do seu habitat natural, comendo salgadinho e bebendo refrigerante, comendo sorvete, comendo bolo, cara. Ai, óbvio que ia dar merda. E deu. No dia 16 de fevereiro de 2009, a Sandra e a Charla voltaram de um final de semana fora. Elas tinham ido num cassino. E antes da viagem, a Sandra levou a Charla pra pintar o cabelo e deu dinheiro pra ela apostar no cassino. Alegrias e felicidades. Às 3 da tarde, a Sandra tava limpando o quarto do Travis e ele saiu. Ele pegou a chave na cozinha, abriu a porta e ficou no quintal. A Sandra começou a ficar nervosa e ansiosa porque ela tinha que terminar de limpar o quarto e depois ela ia sair. O Travis estava bem agitado naquele dia, depois do almoço, que foi salgadinho e bolo de sorvete. Ele não queria assistir TV, não queria ficar no computador, não queria brincar com um gato dele. Sim, ele tinha um gato.
não queria colorir, não queria brincar, ele não queria nada, ele queria causar. Preocupada com ele, ela colocou um Xanax dentro da caneca de chá dele, e Xanax é um remédio que ajuda na ansiedade, depressão, é um tranquilizante, mas tem efeitos colaterais como, por exemplo, alucinações. Ela ligou pra Charla e disse que o Travis estava agitado, estava pulando nos carros, no quintal e não queria entrar na casa. De acordo com a Sandra, a Charla se ofereceu pra ir até lá e às 3h40 ela chegou. Ela abriu o portão da garagem, colocou o carro na frente da casa, ela saiu do carro, pegou um boneco do Elmo vermelho e colocou na frente do rosto, porque ela achou que essa fosse ser uma boa ideia. O Travis estava no quintal, ele viu a Charla, correu na direção dela e subiu nas pernas dela. O Travis jogou ela no carro, depois jogou ela no chão e subiu em cima dela. Ele começou a berrar. A Sandra pegou uma pá e começou a bater nele e gritava desesperada pra ele parar, pra ele sair de cima dela. Depois ela correu pra casa, pegou uma faca e foi pra cima do Travis. Ele tava em cima da Charla, berrando e batendo e puxando e rasgando e comendo. A Sandra acertou as costas do Travis, mas ele não parou. Ela acertou de novo, ele parou, olhou bem pra cara dela e continuou atacando a Charla. A Sandra entrou no carro, ainda com a faca, e ligou pra polícia. The chip killed my friend! What's the problem with your friend? Oh, please! What's the problem with your friend? I need to know. Let the police up! With a gun! With a gun! A Sandra estava desesperada e pediu para chamar um policial armado, explicou que o chimpanzé era dela e não sabia mais se conseguia ajudar a Charla ou não, e a ligação durou cerca de 12 minutos até a polícia chegar. Quando os policiais chegaram, eles encontraram a Charla caída no chão, toda machucada, quase sem roupa, e o Travis estava vagando pelo quintal. Quando ele viu a polícia, ele foi pra cima da viatura, arrancou o retrovisor, tentou abrir a porta, tava trancada, ele foi pra outra porta, puxou a porta e conseguiu abrir. O policial, desesperado, tentando puxar a arma e o Travis em cima dele mostrando os dentes, ele finalmente conseguiu puxar a arma e acertou o Travis 4 vezes. Sem entender o que estava acontecendo, o Travis cambaleou, berrou e saiu correndo. O policial saiu do carro e foi na direção da Charla. Ela estava num estado gravíssimo. Quando ele se aproximou, ela estendeu a mão. Enquanto outra equipe de policiais procuravam o Travis na floresta, ele entrou na casa, passou pela cozinha, foi até o quarto dele, se agarrou na cabeceira da cama e morreu. A Charla perdeu as pálpebras, o nariz, a mandíbula, os lábios, boa parte do couro cabeludo, ficou cega, perdeu uma das mãos, na outra só sobrou um dedo, teve os ossos do rosto quebrados. Ela sobreviveu e foi levada para o hospital, onde ela passou 15 meses internada. Um mês depois do ataque, a família entrou com um processo contra a Sandra no valor de 50 milhões de dólares. O caso ganhou destaque nacional e internacional. Em 2009, a Charla foi no programa da Oprah e ela disse que não sentia mais dor e queria voltar para casa. Em 2012, ela fez um acordo com os advogados da Sandra e recebeu 4 milhões de dólares. Em 2014, ela estava morando em um centro especializado e ela disse numa entrevista que perdeu completamente a independência dela, ela dependia dos outros para tudo, ela não estava vivendo, ela estava sobrevivendo e ela não sabia como seria o futuro dela. A Sandra decidiu não dar entrevistas, não sair de casa. Vários jornalistas foram na casa dela e deixaram flores e bilhetes e presentes na tentativa de conseguir falar com ela, mas ela não queria conversar com ninguém. Começaram a sair matérias sobre o caso e algumas distorciam a história, outras inventavam história. O New York Post fez uma matéria sobre o caso insinuando que a Sandra e o Travis tinham relações. A Sandra nunca disse nada sobre isso e ela nem tentou desmentir as matérias. Depois do caso, ela sofreu muito com a perda do Travis, inclusive acusaram ela de se preocupar mais com o chimpanzé do que com a mulher que foi atacada. E pra ela, o Travis era um filho, então ela estava sofrendo como se ela tivesse perdido um filho. Ela demorou muito tempo para limpar o sangue do Travis dentro de casa. Ela colocou uma pelúcia gigante de macaco no quarto do Travis
E muitas vezes ela ficava vendo as fotos dela, do Travis, do Jerry e da Susan. Ela tentou se aproximar de outros animais, ela deixava comida pros guaxinins, ela dava comida pros cervos, ela encontrou outro chimpanzé, mas ela sabia que não podia criar ele, então ela pagou uma amiga pra ficar com ele e às vezes ela ia visitar os dois. Em 2010, ela morreu de aneurisma. E esse foi o caso de hoje. Eu admito que eu fiquei um pouco triste, porque essa situação poderia ter sido evitada. Você não cria animais exóticos dentro de casa. É completamente fora da realidade. Mas o ser humano é incrivelmente egoísta e não se importa nem um pouco com os animais. Enfim, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada se você assistiu até aqui e nos vemos numa próxima. Tchau!